Então, eu gostaria de agradecer aqui, em nome do Alisson também, o representante dele aqui, o vice-presidente da ANEP, o reverendo Marcos, o André e as demais escolas aqui presentes. Obrigado novamente pela oportunidade. Na última apresentação que a gente teve, houve, né, Marcos e André, um problema técnico, né, que as pessoas entraram ou no final ou no meio da minha apresentação também, né? Então, a gente teve ainda. Então, o Marcos me pediu para que eu pudesse, de forma mais breve do que da última, que eu gastei meia hora, expor alguns motivos centrais da Lei de Proteção de Dados e qual seria, então, o impacto dessa nova lei para as escolas, né, no cotidiano das escolas e quais seriam as adaptações que as escolas deveriam fazer. Vou falar rapidamente do escritório do qual eu sou sócio. O escritório do qual eu sou sócio chama Sampaio Ferraz, é um escritório importante em São Paulo, um dos principais escritórios boutiques de São Paulo, e ele foi fundado pelo professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é professor titular da USP, e também tem como sócio, nessa área de proteção de dados e direito concorrencial, o professor Juliano Maranhão, que está aqui com a gente hoje, que é professor também da USP, e livre-docente da USP. E você quer falar, Juliano? Não, só uma pequena atualização no currículo do professor Tércio. Ele acabou de ser conferido a ele o título de professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Que é uma honraria, né, dada há pouco. Então, o Juliano também é um professor reconhecido internacionalmente, foi professor em diversas instituições e tem uma expertise na advocacia já de mais de 20 anos, apesar de ser novo, né? Pelo menos aparentar, ele não é tão novo por dentro, mas o rosto dele parece ser novo. E aqui sou eu e a nossa equipe. Eu sou também o sócio no escritório e trabalho junto com o Juliano e com o professor Tess na área de direito digital, com programas de adequação, com questões de contencioso administrativo e também causas no Supremo Tribunal Federal ligadas à temática. Eu não vou ler o currículo de todo mundo, não, só vou passar por cima. Tá, vamos entrar então agora na Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira foi a primeira lei brasileira a regulamentar de forma uniforme a questão dos dados. A gente tinha até então decisões esparsas, a gente tinha até então alguns institutos esparsos, algumas formas de abordagem, por exemplo, dentro do direito do consumidor, ou dentro de institutos do direito constitucional como a habeas data, mas não de forma clara e concisa, né? E a grande inspiração para a lei brasileira foi a diretiva europeia, General Data Protection, de 2018, que já tinha um precedente também de uma diretiva de 95. Essa foi o grande motivo. E a ideia central, eu vou falar de forma bem breve, não é que a lei visa somente a proteção dos dados, né? Isso tem que ficar bem claro, principalmente para vocês, que são gestores de uma estrutura que lida com um público muito grande, tanto de funcionários quanto de professores, né? E de colaboradores. Então, a ideia central da proteção de dados é estabelecer regras para a gestão dos dados, né? Não é que vocês têm que proteger o dado a qualquer custo. Eu vou explicar isso ao longo da minha apresentação. Há uma necessidade de seguir a lei em determinados parâmetros gerais de como vocês lidam com os dados, né? Por exemplo, a gente teve na última reunião várias perguntas interessantes, até de uma escola, se ele poderia compartilhar dados com cursos de inglês, né? Essa é uma ótima pergunta que toca justamente essa questão. E aí a gente vai entrar justamente quais são os parâmetros que a lei coloca para situações como essa. Então, o importante ficar na cabeça que trata-se mais de uma gestão, de uma palavra que se usa muito nesse ambiente da governança de dados e os parâmetros que a lei brasileira coloca, e não só segurança de dados. Não é só uma questão de contratar alguém de segurança ou de TI que vai resolver o problema. Existe uma questão jurídica toda em volta que lida também com contratos, né, questões contratuais,
lida com a estrutura interna de quem vai ser responsável pelos dados, como vocês vão proteger, por exemplo, titulares dos dados e assim adiante. Algumas definições, vou passar brevemente, eu falei de forma mais exaustiva na última apresentação. A lei coloca várias questões importantes, por exemplo, questão o que é o dado pessoal, uma questão muito importante, o que é dado sensível, né? E são aqueles dados relacionados à origem racial, étnica, convicção religiosa, filiação a sindicato, organização, as questões relativas à pessoa, ao caráter, as suas posições políticas, filosóficas. A questão biométrica para escolas grandes tem um peso muito importante, né, porque há o desenvolvimento da automatização de vários de catracas, né, de entradas, como gerir esse dado, né, através da identificação. Outro conceito central é o titular do dado, outro conceito central é o tratamento de dado, que é justamente a atividade que a escola vai exercer, e o encarregado, que aí é uma posição muito importante que vocês vão ter que realmente implementar nas escolas, que é a pessoa indicada como pelo controlador e operador, né, que praticamente é quem vai estabelecer um contato direto com o titular de dado e com essa gestão de dados interna dentro da escola. Aqui mais algumas: controlador, operador. Muito importante para vocês é a questão da base legal para tratamento de dados. Base legal é, basicamente, o que autoriza vocês a reterem, lidar ou tratar com determinado dado. Só a partir do momento que vocês tiverem essa base para o tratamento, que vocês têm legitimidade. Se vocês agirem fora dessa base, desse âmbito, aí é o grande problema da incidência de multa. Então, a base legal é um conceito central, né? Existem várias bases legais, né? Mas o conceito central para vocês aqui é realmente base legal, que vai estar em várias formas de gestão de dados, por exemplo, com a relação contratual de vocês, por exemplo, com os funcionários, colaboradores e com os alunos. Relatório de impacto também é algo importante dentro da governança de dados, que é a documentação do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades dos titulares, né, e os direitos fundamentais das crianças das quais vocês tratam os dados, né. Aqui alguns conceitos centrais também. A finalidade é um conceito muito importante no dia a dia mesmo, da atividade, da gestão de dados dentro de qualquer empresa, qualquer setor da economia, porque ali você delimita qual é o âmbito e qual a dimensão dos dados que você vai utilizar, né? Por exemplo, um exemplo bem simples é a utilização de dados, por exemplo, para geração de nota fiscal, né? Você não pode se valer daqueles dados que você capta para cumprir uma obrigação legal, que é a geração de nota fiscal, para, por exemplo, formar um banco de dados extra e compartilhar, por exemplo, com escolas de inglês, né? Esse seria um simples caso de violação, justamente essa finalidade. Os dados que vocês tratam, que as instituições tratam, que as empresas tratam, elas ficam vinculadas fortemente à ideia de finalidade, né? E aqui mais alguns conceitos, como base legal. Aí a gente tem várias bases legais, como consentimento, que é um dos pilares, né? A execução de contrato, cumprimento de obrigação legal, legítimo interesse. Eu não vou entrar nessas questões jurídicas, que eu sei que a maioria de vocês não é advogado propriamente dito. Eu vou passar realmente... Sim? Você permite eu dar um exemplo, talvez, para deixar mais claro? Essa lei, é importante que vocês entendam, a lei não trata sobre sigilo ou sobre manter sigilo de um dado pessoal. Ela atua também quando o dado pessoal, por exemplo, dos alunos, está na mão de terceiros, das escolas. Por quê? Ela cria uma série de obrigações e procedimentos para aquele que controla o dado, de tal forma que o fluxo desse dado ele seja controlado, haja uma governança
em relação ao que pode ou não ser feito com esse dado. E, normalmente, essa governança está ligada a fazer com que o dado seja usado estritamente para a finalidade da sua coleta, né? Então, e quando o Ricardo fala que não se confunde com segurança da informação, porque a possibilidade de punição ela não está somente quando há um vazamento do dado, justamente porque a preocupação não se limita ao dado sair e para mãos de terceiros. Ela pode haver uma punição, por exemplo, quando algum direito do titular não existe dentro da instituição procedimentos já definidos para atender direitos dos titulares. Por exemplo, o direito de acesso e retificação de informações. É preciso que, dentro dos diversos procedimentos mínimos que a lei considera mínimos de governança, as instituições têm que disponibilizar um mecanismo fácil, bastante acessível, para que os titulares acessem quais são os dados tratados pela instituição e retifiquem. Então, o simples fato de não haver esse mecanismo facilitado pode gerar uma denúncia pelo titular. E isso pode gerar uma punição, independentemente de haver qualquer vazamento de dados. É uma lei que estabelece procedimentos mínimos de governança e de gestão dos dados dos titulares que a instituição comporta, né? E aí a necessidade de seguir esses procedimentos mínimos, como o Ricardo tem colocado. Aqui a gente elencou algumas obrigações, que foi o ponto que o Juliano tratou, a governança garantindo a base legal e fluxo de estrita finalidade, transparência sobre o tratamento perante o titular, disponibilizar procedimentos para exercício de direito do titular, planejamento para regir incidentes de segurança, né? Esse é o outro ponto, né? Quer dizer, pode haver um incidente de segurança que é um vazamento, mas você vai ser punido se vocês não tiverem um playbook sobre como agir numa situação de vazamento, né? Existe a possibilidade de indenização civil pelo vazamento, mas a autoridade de proteção de dados vai estar preocupada em saber se vocês tomaram as precauções necessárias antes na governança e, havendo vazamento, se vocês adotaram as medidas exigíveis e esperadas, as boas práticas, quando ocorre o vazamento, no sentido de informar os titulares, informar a própria autoridade, assim por diante. A gente tem uma questão também que decorre dessa incipiência do assunto no Brasil. O assunto chegou muito recente agora no Brasil, a Alemanha já está nisso desde a década de 70, que por exemplo, a gente teve 2 decisões agora exigindo o pagamento, por exemplo, de indenização por danos morais. Então, a gente está num momento de indefinição que é muito perigoso para justamente as empresas que tratam de dados. Então, a gente não está falando só de uma Agência Nacional de Proteção de Dados que vai aplicar multa, mas talvez de uma proliferação, né, nas cidades, nos interiores, através de ação civil pública ou através de ações mesmo por indenização por danos morais, né? Então, por isso que essa gestão da segurança da proteção de dados é muito importante, né? Então, vamos lá. A questão das sanções, elas começam agora a partir de agosto, então, assim, há tempo ainda para se adaptar, para se adequar, né? E a gente elencou aqui alguns dos parâmetros, né? Você vê que é um parâmetro bem abrangente para dar justamente uma flexibilidade para a Agência Nacional de Proteção de Dados para averiguar se a instituição, por exemplo, seguiu alguns parâmetros, se seguiu poucos parâmetros, se seguiu muitos parâmetros, né? Então, tudo isso vai ser majorado dentro desse espectro amplo da multa. Eu não vou falar muito da multa, que eu acho que eu já falei bem na última apresentação, né? E o que muda para as escolas... São multas pesadas e são por violação. Isso que não é por um período em que ocorre uma violação. Cada violação no tratamento, no fluxo de tratamento dos dados, pode gerar uma multa. E assim, o que eu expliquei para o Alisson também, eu reforcei bem na última apresentação, é que as escolas geralmente tratam já de um dado de pessoas que são extremamente vulneráveis, que são as crianças, né? Então, há uma exigência maior para um tratamento adequado quando se fala desse setor, né? E aqui como, né, o que muda para as escolas com a entrada em vigor da LGPD, né? Aplicabilidade às escolas decorre do artigo 3º da lei,
né? Porque as escolas, a gente está falando aqui de escola privada, elas são pessoas jurídicas de direito privado, como posto no artigo 44 do Código Civil, e como aqui a gente respondeu rapidamente, colocou uma questão bem breve, como as escolas devem se adequar, né? Há determinados passos, né, a serem feitos de forma muito, muito resumida. A gente elencou aqui realizar um mapeamento, esse seria um primeiro passo, né? Um mapeamento e uma revisão do ciclo de vida dos fluxos de dados, né? Então, esse é como se fosse feita uma radiografia de como tem feito, por exemplo, a primeira multa na União Europeia foi aplicada a um hospital em Portugal. E nesse hospital, existia dados de prontuários médicos até no computador da secretária, né? Então, havia um completo caos na gestão dos dados, né? E a multa, nesse caso, foi um pouco alta, mas e foi meio que o primeiro sinal na Europa. A multa foi, salvo engano, em outubro de 2018. Orientações gerais da LGPD para várias escolas, importante cartilha simples também, orientando, consentimento específico para crianças e regras para tratamento de dados de adolescentes, atenção especial ao tratamento de dados sensíveis, exatamente por tratar também de um grupo já vulnerável. Mapeamento e revisão do ciclo de vida, eu acho que isso daqui a gente pode também pular. Eu passei bem profundamente disso na última reunião, porque o André me passou que a gente quer conversar agora no final de questões mais concretas, né, questões contratuais. Então, eu acho que se eu ficar aqui na apresentação novamente, a gente possa perder muito, muito tempo. A questão dos direitos titulares é central na lei, né? Vocês vão ter que ter em torno desse encarregado uma gestão, né, dos direitos dos titulares, quase que uma central de gestão de direitos de titulares, né? E há algumas obrigações gerais para cumprimento, né, vigilância e uso de imagens. Isso hoje tem sido muito usado em escolas, questão de utilização de imagens de criança em propaganda, né? Isso tudo não é vedado pela Lei de Proteção de Dados, mas exige um tratamento jurídico concreto e correto, né? Através, por exemplo, de um consentimento, né? Um tratamento dentro de uma base legal da lei. A nomeação de um encarregado vai ser importante, a escola vai ter que indicar uma pessoa com autonomia e estabilidade para exercer essa função de gestão dos dados dentro da escola. Regras específicas para as crianças, né? No caso das atividades de tratamento de criança menores de 12 anos, em grande parte das vezes, deverá ser obtido consentimento, né? Que é uma das bases centrais da lei, através dos pais ou responsáveis, o qual deve ser específico para uma determinada atividade, né? Dificilmente você vai conseguir modelar um consentimento geral para tratar todos os dados, né? O consentimento tem que ser recortado dentro de determinadas atividades finalísticas, né? Aqui há alguns desenvolvimentos, a gente colocou aqui do estado que eu moro, aqui na Alemanha, de Hessen, a preocupação justamente com o tratamento de dados nas escolas, que foi uma proibição da utilização de determinados softwares, né? Por exemplo, Google Docs, que a gente usa muito no Brasil, foi banido nas escolas em Hessen, no estado onde hoje eu estou, justamente por ele não ter o nível exigido de proteção de dados da União Europeia. Logicamente, a gente está falando aqui de um desenvolvimento que já data 40 anos. A gente não está falando, isso para o Brasil seria inimaginável. Mas o foco do tratamento de dados das escolas, por se tratar de crianças, é um foco que vai se tornar, logicamente, um foco da Agência Nacional de Proteção de Dados e também das autoridades locais. Aqui algumas questões de vazamentos de dados ligados às escolas também na Europa, né? Na Suécia, esse caso muito importante de conjuntura internacional, ligado a reconhecimento facial, né? E geralmente com um incidente de segurança, com vazamento de dados, muitas vezes fica exposto a forma como a gestão de dados estava sendo feita pela instituição, né? Por isso que é importante não só tratar a questão da segurança de dados, né? Porque
a gente vê, por exemplo, Facebook tendo problemas de incidência de segurança, né? Empresas que investem bilhões e bilhões de dólares têm problemas de incidente. Então, o foco que tem se dado dentro da economia é realmente seguir determinados parâmetros de governança. Acontecendo um incidente de segurança, existe um protocolo a ser seguido que aí torna, por exemplo, uma multa menos provável pela ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Aqui há alguns passos de como se faz um projeto de conformidade, né? Eu também entrei de forma minuciosa nele, né, na última reunião. Acho que não se faz necessário, eu posso circular também essa apresentação com vocês, né? E aqui as etapas, né, como a gente procede a adequação de instituições dentro do parâmetro que a gente já tem feito há algum tempo no Brasil. Ricardo, quer que eu resuma bem diretamente esses 3 pontos? A gente pode até ir para o final. Sim, pode resumir. Basicamente, você tem uma primeira fase de diagnóstico, é o mapeamento de cada atividade de tratamento de dados que existe na escola, né? Cada tipo de atividade de tratamento. Essa atividade, depois de mapeada, é feito um diagnóstico ainda na fase 1, em que a gente aponta as lacunas, que são basicamente que tipos de tratamento não têm base legal ou são excessivas, vão além daquela base legal que autorizaria o tratamento. Aí, feita essa identificação e conhecido quais são os fluxos de tratamento, a gente estrutura um programa de governança, né, indicando como estruturar o encarregado, que vai fazer a comunicação com o que pode ser interno, pode ser externo também, gerando uma série de documentos, tipos de cláusulas contratuais com os fornecedores para assegurar a proteção de dados, a política de privacidade, a documentação, o aviso de privacidade interno e externo, também vai estar no site de vocês, gerando toda aquela documentação, que é o que a ANPD vai querer ver se bater as portas da escola, né? A gente faz, então, um treinamento para que toda essa atividade seja incorporada numa cultura, ou seja, ela continue. A atividade de conformidade ela não é estanque, ela é contínua. Então, é feito um treinamento com o grupo indicado por vocês, que ocupem posições aí de relevo na gestão dos dados, em que a gente mostra, então, a estruturação do programa de governança, que vai passar, então, a ser pilotado por vocês. Basicamente é isso. Aqui tem, então, de forma mais exaustiva, eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Porque aí vocês têm a importância do mapeamento, projeto de conformidade, isso a gente falou muito na última reunião, né, os prazos, como ele é feito de forma mais concreta, elaboração do guia do encarregado, que é muito importante, guia para atendimento de direitos titulares, né? Existe uma complexidade aí da adequação, que também, se ela for feita de forma muito simplória, ela também não tem a eficácia devida, né? Então, tem a segunda fase, né, que está ligada à estruturação do projeto de governança e privacidade de dados pessoais, que dura entre 100 e 120 dias. Né? A primeira questão que pode surgir de algum de vocês é falar, tá, mas se as multas começam em agosto, será que a gente vai até lá estar já adequados, já que a multa começa a ser aplicada entre vigência em agosto? Naturalmente, se uma ou outra escola até lá não estiver completamente adequada, já é um ótimo indício para a autoridade saber que a escola está em processo de adequação. Isso certamente vai contar para a escola, mas acredito que dentro dos prazos colocados aqui, se a gente chegar a um acordo, não haverá problema algum, né, Juliano? Até agosto a gente já tem a adequação completa. E aí tem a final, revisão, treinamento é muito importante também, como eu disse ali atrás, treinamento, o pessoal, principalmente quem lida com o público e com a gestão,
no back office é muito importante a questão do treinamento, né? E aqui algumas diferenças, os diferenciais metodológicos. O Alisson falou, Ricardo, a gente tem recebido outras propostas, e eu queria que você colocasse alguns diferenciais, né? Assim, acho que o primeiro diferencial é que a gente já faz isso há algum tempo, a gente já tem uma expertise no assunto, e também, né, a experiência, né, vocês viram aí no currículo dos sócios, a experiência de mercado é grande. Tem também a questão que no escritório a gente já vem de uma tradição muito grande de compliance. Há uma estrutura muito forte dentro do Sampaio Ferraz de compliance de investigação interna de grandes empresas. Então, a gente, na verdade, se valeu dessa expertise que já existia antes da Lei de Proteção de Dados para adequar alguns procedimentos da Lei de Proteção de Dados e colocar para rodar os projetos de adequação. E ele tem dado muito certo justamente porque no escritório a gente não começou do zero, a gente se ligou já a algo que é rotineiro dentro da estrutura do escritório. Você quer falar em mais algum ponto, Juliano? Sim, claro. A gente também, não, apesar de conseguir um valor bastante competitivo para a nossa oferta, a gente não abandona, na nossa proposta, a gente não abandona aquilo que a gente julga um pilar fundamental, que é o mapeamento das atividades. Na nossa convicção, não é cabível, na verdade é até temerário, programas que são implementados, que são programas de prateleira, né? Simplesmente geram a documentação sem fazer aquele diagnóstico que a gente chama de gap analysis ou análise de lacunas, que olha especificamente para o mapeamento. Mas como vocês conseguem fazer isso a um custo competitivo? Normalmente, o mapeamento, muitas vezes, é feito por algumas abordagens, em que o mapeamento é feito por um advogado que se desloca até a instituição e faz entrevistas e vai, então, preenchendo um formulário, basicamente, para cada atividade. Nós acreditamos que não é necessário a instituição ter custos e o ônus com advogados para preencher, para descrever as próprias atividades. Então, o que a gente fez? A gente montou um formulário que é uma espécie de Google Forms, não sei se vocês já viram essa ferramenta, o SurveyMonkey, que vai jogando as perguntas e abrindo árvores de novas perguntas. Então, vocês mesmos vão preenchendo e fazendo essas respostas, de tal forma que fica ainda mais confiável, porque vocês dominam a sua esfera de atuação. Isso dá mais informação para nós. A gente entrega também um manual, porque existem alguns conceitos técnicos, a gente destrincha nesse manual para que vocês possam responder as perguntas, e a gente fica dando o apoio. Então, as horas de advogado são para apoio, para tirar dúvidas, e não para escrever todo o mapeamento. Então, a gente consegue, com isso, reduzir muito o custo, sem prejuízo de fazer, nos pormenores, o mapeamento das atividades, que, no nosso entender, é fundamental para que a estruturação do programa de governança seja um programa de governança customizado e efetivamente identifique os gaps, as lacunas, aquilo que precisa ser feito dentro da instituição. Não simplesmente entregue um pacote de prateleira para inglês ver. Acho que esse é o principal diferencial. Acho que a gente pode agora abrir, Marcos e André, para perguntas de vocês. A apresentação foi mais breve, mas ela acabou tomando meia hora da mesma forma, que acho que a última foi 40 minutos. Mas é difícil, não tem como falar tão rápido. Né? Eu daria para dar uma aula de 3 horas, né? Mas eu acho que não, que foi importante. Seria bom ouvir também as outras escolas, a gente saber exatamente as outras escolas que estão participando, que é alguns nomes, mas a gente não está vendo, né, André? Talvez as pessoas pudessem se identificar aí, e aí cada um que tiver alguma pergunta já vai, nós vamos também pensando em perguntas. Quanto tempo nós já fizemos a apresentação. Vamos começar pela Bárbara Martins.
Eu acho que está no mudo o áudio dela. Acho que ela não conseguiu ativar ali. Ok. Então, professor Marcos, apresenta suas unidades. Aqui é Tangará, o Presbiteriano de Educação Simon, aqui em Sangará da Serra, e também eu sou diretor da unidade de Sapezal, Instituto Presbiteriano de Educação Simon de Sapezal, a cidade aqui da nossa região. Né? Quem mais? Enquanto vão conseguindo entrar, a professora Bárbara conseguiu. Pode falar. Deu certo aí? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ai, que ótimo. Então, eu sou aqui de Santana de Parnaíba, o nome da minha escola é Escola Chácara. A gente é uma escola de pequeno porte, eu diria, né? Nós somos uma escola de 300 e poucos alunos, e a gente está há 25 anos aqui atuando, e apesar de ter tido contato inicialmente com essa LGPD em 2019, no final de 2019, através de uma reunião junto ao CIESP, que é o Sindicato das Escolas Particulares aqui do estado de São Paulo, eu fiquei muito assustada quando eu vi tudo que a gente teria que fazer, e em não sendo da nossa área, eu não sei nem por onde a gente começa. Aí, por onde a gente começaria, né? Em 2020, houve a pandemia e tudo ficou atrapalhado, porque a gente tomou conhecimento disso em 2019, numa reunião de treinamento, para que em 2021 tivesse já iniciado a aplicação da lei, e a gente não está vendo como, precisando de muita ajuda para aplicar isso na nossa escola, porque são 25 anos de dados, são muitas informações, a gente tem sistema acadêmico e financeiro, a gente tem folha de pagamento também sistematizada, e tudo isso que vocês falam de dados sensíveis que as escolas têm que oferecer, eu fico imaginando o quão detalhado tem que ser esse mapeamento para vocês. Então, a gente precisa muito de auxílio para fazer isso. Esse manual que vocês falaram, que vão designar para a gente, para poder, em vez do advogado vir, a gente está falando, descrevendo, né, esses dados, eu acho muito, muito importante que seja detalhado, tá? Era isso. Obrigada por poder participar. O formulário, Bárbara, é bastante detalhado e intuitivo, né? A gente desenvolveu ao longo das diferentes experiências, foi aperfeiçoando. Ele é bastante intuitivo e tem um manual, mas você também não fica entregue ao formulário mais o manual. A gente tem um time de apoio que vai te ajudando a mapear. No começo talvez tenha um pouco de dificuldade, mas depois você pega o jeito e flui pela nossa experiência. Flui muito bem, tanto que a gente, mesmo independentemente do porte, empresas de grande porte com que a gente faz mapeamento, a gente também usa essa metodologia, porque ela é muito mais eficiente ao nosso ver. Você evita um telefone sem fio, né? E mais, como eu disse, é a absorção de uma nova cultura de tratamento de dados. Então, vocês entendendo bem quais são esses fluxos, esse mapeamento vai ajudar a ver muita coisa que está desapercebido, onde estão esses dados, onde eles são guardados, né? Por quanto tempo eles são guardados. Muitas vezes vocês se surpreendem e fazem uma verdadeira faxina de dados e de governança, que é benéfica e já faz com que vocês estejam preparados para dali para frente, pilotar essa conformidade e adequação à lei. E, Juliano, vocês já trabalharam com alguma escola? Já tem feito esse mesmo trabalho com alguma escola nesse período ou não? Ou seriam as primeiras escolas agora, nossas escolas também? A gente está trabalhando com escola dentro de igreja também, né? De instituição, de organização de igrejas. E até a igreja presbiteriana em São Paulo, né, Juliano? Isso. Porque vocês são ligados, né, também como o Gammon é uma escola presbiteriana, a gente está fazendo igreja presbiteriana em São Paulo, na capital. Já que você falou do Gammon, já que ele falou do Gammon aí, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, tá? Eu trabalho na área de tecnologia, eu sou formada na área de tecnologia, tenho um pouquinho
de envolvimento aí com a área de segurança também, durante alguns estágios do período da graduação, e algumas coisas interessantes que eu observei aí na apresentação de vocês, e que é muito importante dentro da construção dessa proposta, desse projeto, e de toda essa estrutura de governança, né, que eu vejo que a proposta de vocês ela é exatamente colaborativa, isso é muito importante. Esse mapeamento dos dados, né, ele é fundamental para que a gente consiga entender realmente tudo que a gente está trabalhando, né? Vocês não chegaram a se aprofundar muito nesse momento, talvez tenham falado numa outra apresentação, né? A questão muito importante para as escolas é entender que dados pessoais, eles não estão somente dentro de plataformas tecnológicas, não são só informações digitais. Nós também temos nas instituições de ensino um volume de dados físicos impressos muito grande, até pela história, né, das instituições e dos nossos arquivos, que são arquivos de guarda perene. Né, a gente precisa guardar aí por um longo período de tempo. A gente tem aqui no Gama um arquivo, a escola tem 150 anos, então a gente tem quase isso de arquivo aqui. Então, assim, a gente tem um volume de informações e a gente ainda, né, no ano de 2021, coleta uma quantidade muito grande de dados dos nossos alunos, dos seus responsáveis. E muitas vezes, quando a gente vai fazer um mapeamento desses dados, a gente verifica que nem sempre existe uma finalidade bem declarada ou clara, né? Às vezes a gente coleta dados que a gente nem usa. Isso já aconteceu, nós tivemos uma auditoria aqui no Gama para a implantação de ISO 9001 e a gente identificou um dado que era coletado e o pessoal da secretaria escolar, o auditor perguntou, mas para que você usa isso? A ela, não sei, a gente sempre pediu. Então, isso é muito importante, esse mapeamento, esse diagnóstico, e fazer isso de maneira colaborativa e não de um pacotão, né, como o Juliano falou, é muito importante para que nós, enquanto instituição, a gente se reconheça. Muitas vezes, talvez a gente costuma se surpreender aí ao longo desse trabalho com a quantidade de coisas que a gente não sabia que a gente tinha e que a gente coletava. Então, é sempre fundamental, né? Para a gente poder fazer esse trabalho. Uma outra questão muito importante que vocês colocaram também é a questão do apoio e do suporte para a mudança de cultura, né? Ter procedimentos de tratamento de dados é muito importante, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que pessoas executam esses processos e esses procedimentos. Então, a gente precisa internalizar na nossa instituição e nos nossos colaboradores a mentalidade de gestão de dados, e não de segurança de informação única e exclusiva. Então, esses dois pontos, para mim, são assim, fundamentais dentro da proposta de vocês, e que eu entendo que, para nós aqui, que ainda somos leigos e estamos começando ainda esse processo de maturidade, né, de conformidade da LGPD, é primordial ter esse suporte, esse apoio. Muito bom ponto que você colocou. Essa questão realmente é até um ponto central nos princípios da lei, que veio até da cultura europeia, que fala do uso mínimo possível de dados. Você só vai usar, só vai coletar, você só vai armazenar, você só vai tratar dado realmente que você precisa. Você não pode coletar à vontade todo dado e guardá-los. Falar, não, no futuro talvez eu utilize. Isso é realmente uma questão cultural que a lei de proteção de dados visa mudar, né? Coletar realmente o necessário para o tratamento de dados, para aquela finalidade, para você exercer determinada atividade. Então, esse ponto que você colocou realmente é muito importante. E tem a ver também com uma cultura nossa, né, no Brasil. Bem, quem mais gostaria de colocar alguma coisa? Eu, por exemplo, eu que cheguei aos 60 e aposentei, uma semana depois que eu aposentei, falaram assim, você está aposentado. Uma semana depois ligaram para mim oferecendo dinheiro. Uma empresa que vende dinheiro, né? Porque
eles já tinham coletado meus dados na Caixa Econômica. E isso todos os que eu conheço por aqui, talvez só aqui no Mato Grosso que acontece isso, mas mas é desse jeito. Então, e a gente fica pensando assim, meus dados, por que sumiram? Por que foram para algum lugar que eu não tinha mandado? Então, a gente começa a ver essa lei como uma coisa importante e, infelizmente, vai ter aqueles que vão vão pagar o pato, né? Porque, como foi lá em Portugal, que o professor falou, às vezes a pessoa até pega e aí começa a funcionar, estava ali, né? Então, a gente está se precavendo. Mas, professor, com relação, enquanto outros se dispõem a falar, a questão mais prática, a questão mais de relacionamento com vocês, porque eu não conversei com o Alisson sobre isso, tipo de proposta, que as escolas, nós estamos aí com 10 escolas inscritas, mas nós temos muito mais escolas, e como é que está andando essa ideia de custo, né? Bem claro, né? Uma parte de custo com o escritório, que a gente teria que fazer esse contrato para poder começar a andar. Então, se puder nos ajudar nisso aí. Sim, eu mandei a proposta para ele, Marcos, eu não sei se ele compartilhou já com vocês, eu estou até com ela aberta aqui, eu posso encaminhar para vocês também. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu só achar aqui o documento. Tem que abrir o documento e está demorando um pouco para abrir. Tá, acho que é isso. Vocês estão vendo aqui? Eu enviei essa proposta para o Alisson no dia 12 de maio. E aí tem uma descrição mais exaustiva do procedimento, né? É o que o Juliano falou, assim, o que é o nosso... peraí que eu acho que saiu. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí. Isso, aí tem mais de forma exaustiva, mostrando que diferencia um pouco também, você já deve ter contato com outras propostas, né? E eu acho que dá para ver da apresentação de como a gente faz, e tem descrito aqui, aí o Marcos perguntou diretamente eu posso encaminhar para vocês isso aqui, a questão do honorário, a gente conversou com ele isso aqui, a gente tem um sistema de pool, que chama piscina, né? Que sozinho a gente pega por instituição um valor, a gente tem adotado um valor de 45, 50 mil reais, mas se a gente consegue, quanto mais, nesse caso, escolas a gente consegue um produto mais em conta. Por exemplo, nesse caso, se a gente conseguir 5 escolas, a gente já consegue diminuir o valor para 35, entendeu? Sinergias que a gente pode capturar na elaboração dos documentos da estrutura de governança, na reunião de kick-off, na entrevista de governança também pode ser feita com uma dinâmica. Agora, tem um limite para isso, porque o mapeamento é individual, né? Então, se reunir no mínimo 5 escolas num pacote, num pool de contratação, a gente consegue fazer o valor de 35 mil. E aí, no caso, por exemplo, se a gente conseguir um pool de 15 escolas, a gente consegue reduzir para 30 mil. Então, vai reduzindo, né? À medida que aumenta, até... Menos do que 30 mil já fica difícil, porque senão você não consegue fazer o mapeamento individual, né? E aquilo que eu disse, né? Existem ofertas que eu conheço, tá? Que vão em certos valores, mas que não fazem esse mapeamento. É algo de prateleira e que, dessa forma, nós não trabalhamos, nós não acreditamos nessa forma de trabalho. Então, tem um limite até onde a gente consegue chegar, porque, caso contrário, não dá para fazer esse mapeamento individual e analisar o mapeamento que vai ser conduzido com a colaboração de vocês.
quanto tempo é esse trabalho de vocês, do escritório de vocês? Quanto tempo fica relacionado com cada escola? Porque esse valor é para cada escola que vocês colocaram. Isso. Exato. Isso. A gente pode... a etapa fundamental, como vocês viram, é o mapeamento, né? Então, depois que terminou ali o mapeamento, a gente em 2 meses consegue fechar. A questão é quanto há efetivamente de engajamento da escola na elaboração do mapeamento. A gente está à disposição, mas muitas vezes, é difícil primeiro se organizar internamente para fazer, mas a depender do engajamento, dá para fazer em 1 mês. Por exemplo, a escola da Bárbara Martins, que é uma escola menor, né? Se tiver uma pessoa, a gente tem experiência, por exemplo, com empresa de médio porte, que a pessoa responsável atrasa no formulário, não envia o formulário na data correta, então aí a gente também não pode preencher o formulário. É normal, se atrasar, e atrasa o cronograma do resto, isso, né? Porque é o primeiro etapa. Isso, o caso da Bárbara, ela provavelmente, a escola dela vai ser mais rápido que as outras, que é uma escola menor. Se ela tiver uma pessoa engajada, a gente consegue fazer um mapeamento rápido, a gente já pula para a próxima fase, né? Então, vai depender do engajamento, realmente, da pessoa que for escolhida como encarregado, ou agora provisório, antes da nomeação oficial, né? E aí, realmente, determina tudo. Praticamente todo o andar do projeto, ele pode terminar em 3 meses, pode terminar em 4, e pode terminar em 6. Né? Depende muito, realmente, do engajamento do contratante, né? A gente vai estar sempre à disposição, sempre atendendo. A gente tem equipe, é uma equipe celery. Vocês não vão ficar desvelados ou não atendidos, mas para a gente é importante concluir também, sabe? Isso a gente sempre fala nas reuniões. O interesse nosso é fechar o projeto. A gente precisa fechar o projeto, né? Então, as escolas que entrarem, é importante a gente conduzir, e é realmente só no início, a questão do mapeamento, porque é a primeira vez que se faz, né? Não é a segunda. A gente não está falando aqui de uma empresa alemã que já fez um mapeamento uma vez e aumentou, comprou outra empresa, e agora vai fazer outro mapeamento por questão de compartilhamento interno de dados. A gente está falando de uma cultura que não teve ainda, né? Então, por isso que o engajamento nessa primeira fase é muito importante. E, posso falar? Pode. Então, e pela experiência de vocês, assim, independente do tipo de empresa, que não seja ligada a tanto à tecnologia como vocês, que a gente vai ter que estar informando esses dados de forma, e inclusive de empresas que são parceiras tecnológicas da gente, que a gente não imagina como é que funciona isso internamente. A gente tem dados em nuvem, né, para salvar esses dados, principalmente. O senhor acha que isso é uma coisa viável e possível que seja feita nesse tempo? Se houver um engajamento de fato? Havendo engajamento é possível. O formulário ele é intuitivo e vocês vão ter o apoio, né? Isso vai depender só das nossas informações ou de informações de terceiros também? Vocês vão falar o que fazem os terceiros. A gente não vai fazer a adequação dos terceiros. O que vocês vão fazer é descrever o fluxo de dados, o que vocês fazem, o que é processado, são chamados operadores. Vocês controlam o dado. E o terceiro presta um serviço de tecnologia. Vocês vão descrever qual é esse serviço, como eles coletam o dado e que dado eles te entregam. Agora, nós não vamos fazer a adequação deles. Não, entendi isso, mas assim, no caso, eles usam os nossos dados. Sim, vocês são controladores e eles processadores, operadores de dados. E aí, Bárbara, aí essa também vai ser uma questão que, essa é uma grande questão dentro da proteção de dados, dessa relação, que essa migração para esse novo regime, vocês vão ter que estabelecer em contrato também determinadas vedações, né? E determinadas vocês vão nos orientar para esses adendos de contrato que serão necessários? A gente coloca nos tipos, vocês vão dizer os tipos de contratos que vocês têm. Aí, para esses tipos de contrato, a gente entrega um clausulado relativo à proteção de dados. Vocês, então, aditam os contratos e colocam essas cláusulas. Até porque, Bárbara,
o operador com quem você trabalha, ele pode estar cometendo um crime que você nem sabe, mas se você tiver na relação contratual uma proteção, né, você dificilmente vai ter uma multa sendo incidida na sua escola, porque você simplesmente o outro não cumpriu o contrato, né? Mas é importante você ter essa base legal, né, para você delimitar também o que ele pode fazer com os dados que ele opera de você, né, da sua escola. Perfeito. Na verdade, no contrato, as cláusulas vão fazer com que ambos se comprometam a se adequar à LGPD e cumprir os direitos dos titulares, né? Se lado de lá teve um incidente, ele se comprometeu perante vocês que haveria, né? Então, isso já te dá o conforto necessário com relação à investigação. Obrigada. Após terminar esse processo de implantação, de orientação, que vai durar 2, 3 meses, uns 4 meses, aí depois nós ainda teremos alguma assessoria de vocês ou não? Depende. Um dos aspectos de governança é se nomear um encarregado independente, que é o Data Protection Officer, né, o oficial encarregado da proteção de dados, que faz o contato com a autoridade, a relação entre a instituição, a autoridade de proteção de dados e os titulares de dados, né? Esse encarregado pode ser interno, aí teria um tempo para treinamento desse encarregado, ou pode ser feito um serviço de DPO as a service, ou seja, o escritório dá assessoria e cumpre o papel do encarregado, mas como encarregado externo. Então, poderia fazer também um pool de escolas em que o escritório passa a ser o encarregado externo desse pool de escolas, né? Aí, Marcos, o que seria nisso é basicamente o seguinte: posteriormente, né, esse encarregado tem que ter, sendo interno ou externo, isso a lei prescreve, né? Então, o que poderia fazer numa segunda etapa é ter um encarregado dentro do escritório e vocês toda hora podem mandar e-mail, ligar, falar, olha, como acontece aqui, como faz aqui, né? Seria praticamente... Se tem um incidente de segurança, o escritório vai e toma todas as medidas, adota todas as medidas que são necessárias. Mas aí é uma opção é uma solução que a gente vai descobrir no momento da implementação. Se faz sentido vocês internalizarem um encarregado ou se faz mais sentido vocês terem um encarregado externo. Só uma dúvida, dentro dessa proposta, dessa primeira etapa aí, existe algo previsto, alguma orientação prevista para nós, enquanto gestores, relacionada a essa função desse DPO? Algum treinamento que possa ser feito para caso a gente opte por ter uma pessoa aqui dentro da instituição já? Sim, tem muitos cursos hoje. A gente fala da implantação do encarregado, mas na proposta não está prevista o treinamento do encarregado, né, a estruturação do encarregado. A gente simplesmente toma a decisão, é importante ter um encarregado interno ou não, né? Agora, vamos imaginar, decidimos ter um encarregado interno, aí tem todo um trabalho para o treinamento desse encarregado que não está incluído na proposta. Mas existe pelo menos uma orientação? Vocês a orientação está na política de governança e a gente dá alguma orientação básica em relação a isso. O que a gente faz também, né, Juliano? A tomada de decisão, daí precisa de um treinamento específico para o encarregado, para que vocês fiquem confortáveis, né? O que a gente faz também às vezes, aconselhar informalmente um curso de DPO. Tem muitos cursos hoje, entendeu? Mas isso é uma decisão depois que a instituição decidiu ter um encarregado interno ou externo. Por exemplo, você não vai precisar de um curso se o encarregado externo for no escritório, né? Então, se vocês aí no GAM, por exemplo, decidir você vai ser a DPO, né, que em português é encarregado, na lei brasileira. Você pode fazer um curso, se treinar. E os cursos são, hoje, esses cursos de DPO, eles são acessíveis, né? Não tem tanto, né, Juliano? Hoje tem vários. Acho que isso, cada um pode se capacitar.
mas tem o treinamento específico ali, olhando para as peculiaridades da instituição, né? Por isso que é importante esse mapeamento, ele estrutura tudo, todas as outras iniciativas. Né? Porque geralmente o DPO, ele não faz esse trabalho de adequação, né? O DPO, ele vai ser a pessoa que vai sentar na mesa e vai ter já o sistema estruturado, e ali ele vai trabalhar. Ele vai receber os pedidos dos titulares, ele vai conferir depois determinados procedimentos, ele vai comunicar com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tendo um incidente de segurança, ele vai coordenar, sendo um interno, né? Então, a função do DPO é essa função realmente como você de TI. Você resolve todos os problemas do dia a dia, né? Então, o DPO, ele exerce essa função. O encarregado, né, no caso, em português. No caso, seria um outro funcionário que a gente teria que contratar ou aproveitaria algum dos nossos funcionários? Pode ser um funcionário interno, pode ser uma contratação externa. Desculpe a minha ignorância aí, viu? Pode ser um preposto, Marcos, pode ser um preposto, mas tem que haver alguns critérios de governança para a independência, inclusive para o encarregado que tenha conforto e independência suficiente para apontar problemas de cumprimento da legislação, inclusive representar perante a autoridade, se for o caso. Né? Então, pode ser um preposto, não necessariamente, o que tem que evitar é conflito de interesse, não pode ser o diretor da escola ao mesmo tempo ser o DPO. Ou pode ser feita uma contratação o ideal, no mundo ideal, ele não acumula outras funções. Mas nós sabemos que a NPD está para regulamentar também a atividade, pode ser que venham diretrizes novas em relação a isso, mas seguindo o que acontece na Europa, o que se preza é que não haja conflito, ideal que não acumule funções, mas é aceitável que acumule outras funções também, desde que não traga conflito de interesse e que seja assegurada a sua independência. Né? Eu vejo no Gammon, por exemplo, a Gerelê, que está aqui, provavelmente você vai acabar sendo o encarregado, a encarregada. Porque não, você já tem não, eu estou falando aqui com o Alisson, que eu conheço, que eu posso falar. Que é né? Como você tem um conhecimento de TI, né? Você já está lidando com questões ligadas, de certa forma, já a dados, conhece a estrutura de acúmulo de dados, de processamento, já é treinada dentro de ISO de segurança de dados, né? Então, a natural, ao meu ver, aqui, é você ter essa função, porque você já está mais treinado, você já tem metade do caminho andado, né? E aí, para a gente, né, toda vez que a gente tem empresa que fazendo essas adequações, quando a gente já tem uma pessoa mais treinada, tudo anda mais rápido, é tudo mais fácil também. Não que seja difícil, que não tenha. E o processo também do mapeamento é um processo que a pessoa que vocês escolherem internamente, ela vai aprender também muito. Então, provavelmente, a pessoa vai virar também depois o DPO, ele pode acumular funções. Não se fala necessariamente que vocês vão contratar uma pessoa nova só para isso. Vocês podem acumular uma função, uma outra função. Também no começo podemos fazer um apoio. A gente tem o serviço de um DPO externo, em que a gente assume a função, ou pode ter, às vezes a gente adota, logo depois do treinamento, da equação, a gente fica alguns meses com uma espécie de apoio ao DPO, né? Em que a gente fica ali para consultar, dar orientações, responder a dúvidas, com base horária ali. Também, em alguns casos, nós fazemos isso. Funciona muito bem. Até que o DPO se sinta à vontade para atuar de modo independente e consultar mais eventualmente. Ricardo, eu tenho uma outra reunião agora, tudo bem se eu sair? Eu continuo aqui com... Olha, foi um prazer conhecê-los. Então, eu peço desculpas, mas eu preciso entrar numa outra reunião, tudo bem?
Joia, Bem, muito bom obrigado, final de professor. semana. Bom final de Prazer, semana boa também. manhã. Bem, pessoal, temos mais alguma dúvida, mais alguma participação? Creio que também já foram sanadas aqui as principais dúvidas, questão de custos, valores, enfim, mais alguma... Vocês estão... Agora, pode falar. Tá. Vocês vão disponibilizar depois essas apresentações para a gente olhar e discutir. A gente vai verificar com essas escolas todas, que são 9, né, que estão participando desse pool de escolas que foi marcado para essa reunião. Acho que nem todas estão aqui presentes, né, infelizmente. Algumas pessoas relataram não poder por conflito de horário, por isso que eu solicitei a gravação dessa reunião, mas nós somos 10 no total. Eu coloquei até, a minha assistente está afastada, está em home office, a gente estaria assistindo isso juntas, né? Eu coloquei, acho que você deve estar estranhando, tem uma Onísia aí, a minha assistente, tá? Que eu pedi para que ela assistisse junto conosco, porque ela está afastada, está em home office por 2 semanas. Mas, obrigada. Bom, eu não sou de Lavras, nem mineiro, mas eu sou preocupado com a parte financeira. E como nós somos escolas pequenas, né, somos escolas tão grandes, então a gente toma um susto, assim, as outras colegas eu acho que nem tanto, mas a gente aqui em cima, às vezes toma um sustozinho com valores, né? Aí, puxa vida, de uma hora para outra, a gente não tinha planejado, como é que a gente faz? Eu sei que já foi feito aí um abatimento para um número de escola maior, não sei se ainda há alguma margem, sem prejuízo do trabalho, mas só queria colocar isso, você entendeu a resposta do professor Ricardo, então, só para talvez pensar junto com outros colegas também, porque vamos supor que a gente entre aí eu não sei se entram todas as 10, né, agora, mas eu creio que depois que a gente entrar, outros vão entrar também, né? Outros vão entrar. Então, porque tem muitas escolas que eu não vi que se cadastrar para participar da reunião. Entendi, Marcos. É sempre, eu sei, né, eu sei essa questão, é sempre uma questão, né, em tudo que a gente compra na vida, o preço é sempre, né, eu, por exemplo, estou mudando... O nosso aqui é real, nosso recurso aqui é real, não é euro. Mas isso, para mim, que é o pior. Tudo que eu recebo, né, no escritório é dividido por 6,5 e ainda eu tenho que pagar 35% aqui do imposto do que eu recebo no Brasil. Então, imagina o que é. Né, mas não, eu entendo, eu sei também a atual situação, né? A gente ali no escritório, né, dá para ver no currículo das pessoas, a gente tem um problema no escritório, a gente não faz qualquer proposta, entendeu? A gente não faz só por fazer para receber, entendeu? A gente não vai disparar e-mail, mandar cartilhas, não é esse o trabalho que a gente faz. O escritório, a gente tem o professor Tércio, que fundou o escritório, tem um escritório há mais de 30 anos. Então, há uma reputação ali a ser cuidada, mas eu acho que a gente pode fazer um acordo entre a gente, a partir de 5 escolas, 30 mil, com a perspectiva, e aí a gente coloca um compromisso informal, que a gente chegue a 10, mesmo que elas entrem depois, né? Mas isso dá para fazer. A gente estava com 35, mas realmente, igual o Juliano falou, abaixo de 35, já vai ser aquele serviço que, sabe, pode vir depois a autoridade te multar, e aí você vai falar, eu contratei o serviço do Sampaio Ferraz em São Paulo, e eu fui multado? Quando eu vi o currículo de vocês, eu tremi das bases aqui, né? Porque a gente falou assim, depois vai vir coisa, né? Mas é porque a gente está acostumado com coisas menores. Mas eu sei que também temos que nos adaptar, temos que pensar mais em cima, temos que cumprir a legislação, temos que evitar problemas, né? Porque eu acho que o serviço de assessoria, às vezes as escolas menores não estão acostumadas, mas evita grandes prejuízos de uma hora para outra, principalmente com essa fome que o pessoal tem de
atrapalhar atrapalhar quem trabalha. E, ao mesmo tempo, também defender direitos importantes de todos nós, né? Eu acho que tem a parte muito boa, né, que é a parte da defesa dos direitos. Espero que, com essa lei também, os nossos direitos sejam preservados em relação às instituições públicas e outras mais. Mas eu acho, Marcos, nesse ponto, é interessante você tocar esse ponto, a gente tende a pensar assim, né? Eu também penso assim, eu estou mudando agora de apartamento, reformando, e a gente quer sempre, né, de alguma forma, né, o preço para a gente, é onde machuca a gente, é o preço, né? Mas nesse caso, imagina só uma multa de 80 mil reais, 100 mil reais. Entendeu? Sabe, é algo que a gente não pensa agora, né? Mas essas duas decisões que teve agora sobre de danos morais, a gente está falando de danos morais, a gente não está falando de uma multa da Agência Nacional. Já imaginou uma escola que compartilha dados sem estar dentro do parâmetro legal da Lei de Proteção de Dados? Ela compartilha com curso de inglês? E esse dado é vazado, ou o curso de inglês vaza aquele dado, tem um incidente de segurança. Olha, e hoje há um completo desregramento, não porque as pessoas fazem isso por mal, porque não existia a lei no Brasil, não tinha. Ninguém faz nada por mal aqui, entendeu? Então, assim, tem esse outro lado também, né? Você se adequando, você se protege de algo que pode vir, que pode realmente causar um problema, né, financeiro à instituição. É uma forma de seguro, né? E algo que a gente não faz, Marcos, a gente não deixa a instituição desassistida, a gente tem uma equipe já estruturada, ninguém vai ficar desassistido, né? Mesmo depois, a gente tem uma flexibilidade, entendeu? Porque a gente sabe que tudo é muito novo, então, assim, a gente tem o zelo com o contratante, com o cliente, para a gente é muito importante, entendeu? Então, a gente não é um escritório de advocacia que quer vender serviço, não é isso, entendeu? Eu vou mandar aquela proposta aí para o André, o André passa para nós, né, André? E aí a gente vai ter que, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho que descer a minha base aqui, minha diretoria, para a gente conversar e tomar decisão. As outras escolas, eu acho que também têm as suas formas de tomar decisão, né? Mas eu tinha ouvido muito pouco sobre esse assunto, mas achei muito interessante a preocupação, inclusive a preocupação do Alisson, de conhecer o senhor e apresentar o senhor para compartilhar conosco essa preocupação, né? A gente sabe que tem que andar na linha, né? Não pode andar fora da linha. É verdade. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma... Olícia Oliveira está ali também, mas não apareceu, né? Não falou nada. André? Aqui tudo em paz. Sendo só isso para o momento, eu vou aguardar a proposta e fazer com que chegue a vocês. Aí eu mando aqui agora, André, para você, a proposta, vou mandar a apresentação também, porque a gente acabou tendo que falar rápido para a gente poder ter essa conversa agora no final. E eu fico também à disposição para encontrar novamente com os interessados e conversar mais alguns pontos, algumas dúvidas, né? Eu fico à disposição. Agora não vai precisar de apresentação mais, então a gente pode fazer uma reunião de meia hora, algo rápido. Certo. Acho que está certo. Tá ótimo. Beleza. Então a gente, eu não sei se está satisfeito, professor? Não, eu pergunto para vocês. Atendeu a expectativa do senhor aí falar com a gente, da minha parte, eu acho que deu para compreender melhor, né, esse segundo round aí da conversa. Os outros colegas, eu acho que a professora Bárbara me falou, a nossa mineira lá também falou, né? Então, eu acho que aí... Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço, Bárbara. Então, professor, muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação.
o seu interesse em nos ajudar, eu acho que vai ser importante. Tem muitas outras escolas que a gente conhece que a gente, fechando um acordo aí, a gente vai divulgar e, a partir de agora, a gente já vai divulgar mesmo, vai mostrar para outras escolas, né? E aí, dentro do possível, a gente vai se alinhando, né? E resolvendo o nosso problema e também usando o serviço de vocês. Eu acho que é a maior qualidade possível. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Marcos, Bárbara, André, Gerely e todos os presentes. Muito obrigado e bom final de semana a todos também. Obrigado a todos e até mais. Até mais. Prazer, obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Eu que Bom agradeço. fim de semana. Para vocês também.